26 de dezembro de 2014. Barra de Valizas, Rocha, Uruguai. A Barra de Valizas, um balneário pitoresco e aparentemente tranquilo, aguardava a chegada das férias do verão. Mas o que estava por vir mudaria para sempre a percepção de sua placidez. Lola, uma adolescente de 15 anos, desembarcou na sexta-feira, às 15h30, para passar dias despreocupados com sua família. A alegria de um reencontro, os planos de diversão sob o sol uruguaio, tudo parecia se alinhar para dias perfeitos. No dia seguinte, 27 de dezembro, a rotina seguiu leve, como se nada pudesse dar errado. A família caminhou junta até a praia, riu, dividiu momentos. À noite, Lola foi com Hernan, amigo da família, e o filho dele até o centro da vila para assistir a um toque de tambores. A menina, extrovertida, logo se misturou com outros jovens do lugar. Risos, conversas, novas amizades surgiram sob o céu estrelado de Valizas. Mas quando Hernan e o filho decidiram ir embora, Lola ficou, sozinha, mas confiante. Quando voltou para casa naquela noite, ninguém podia prever que seria a última vez que cruzaria aquela porta por vontade própria. Na manhã de 28 de dezembro, Lola acordou cedo, tomou café, conversou com Cláudia, sua madrinha, e pediu permissão para caminhar sozinha pela praia. O dia estava lindo, sol firme, brisa leve. Nada parecia ameaçador. Cláudia, sem hesitar, disse que não haveria problema. Afinal, Valizas era quase um vilarejo adormecido, habitado por 300 almas, onde todos, supostamente, se conheciam. Lola colocou o biquíni, vestiu um short jeans, arrumou sua mochila rosa. Dentro dela, uma garrafa de água, uma toalha, um livro de Júlio Cortázar e cerca de 2.000 pesos uruguaios, uns $50. O celular ficou para trás, esquecido em cima da cama. O sinal era ruim, quase inexistente. Não faria diferença. Antes de sair, combinou com a madrinha. Às 16h30, se encontrariam na praia para passarem a tarde juntas. Às 11h30, Lola atravessou o portão. Quando Cláudia foi ao ponto de encontro, Lola não estava lá. Pensou que talvez tivesse estendido o passeio, conhecido alguém, ido até Punta del Este. Foi procurá-la por lá. Nada. Nenhuma pista. A tarde virou noite, e com o cair do sol veio o medo. Cláudia chamou o marido. Juntos, vasculharam cada palmo de areia, cada barraca, cada trilha de madeira. Perguntaram aos pescadores, aos banhistas, aos vendedores. Ninguém viu. Ninguém sabia. Às 22h, sem alternativa, Cláudia ligou para os pais de Lola na Argentina. Do outro lado da linha, Adriana e Diego tentaram se tranquilizar. Talvez fosse apenas uma travessura adolescente. Uma birra, um sumiço para chamar a atenção. Ainda assim, pediram à madrinha que fosse até a delegacia. Só depois de desligar, Cláudia tomou coragem e registrou o desaparecimento. Enquanto as horas se transformavam em uma madrugada interminável, a Adriana decidiu. Pegou um voo para o Uruguai. Esperava encontrar a filha sã e salva, talvez envergonhada, talvez irritada, mas viva. Planejou levá-la de volta para casa, como castigo. Mas quando chegou, encontrou o vazio. Nenhum rastro, nenhuma pista. Cartazes com o rosto de Lola foram colados em postes, portas, janelas. Seu sorriso juvenil espalhou-se pelas ruas de areia, enquanto a pequena Barra de Valizas se tornava palco de uma angústia que ninguém imaginava testemunhar. A polícia e a armada se mobilizaram. Buscas por ar, terra e mar. Cães farejadores vasculharam as dunas. Helicópteros sobrevoaram a mata fechada que beirava a costa. O mar foi varrido, as florestas reviradas. Em um raio de 7 quilômetros, nenhuma pegada, nenhuma peça de roupa, nenhum sinal. Pelas redes sociais chegaram mensagens confusas, pistas improváveis, boatos de que Lola estaria bem,
de que tudo não passava de um susto. Enquanto isso, o rosto da menina continuava sorrindo nos cartazes. Uma lembrança cruel de que ali, no paraíso que prometia tranquilidade, alguém escondeu um segredo sombrio. O que aconteceu com Lola depois que atravessou o portão naquela manhã ensolarada? Quem a encontrou antes que pudesse voltar? Em um lugar onde todos se conheciam, como alguém conseguiu fazer uma adolescente desaparecer sem deixar sequer um rastro? Bem-vindos a mais um caso. Meu nome é Eduardo e hoje trago uma investigação que intrigou estes dois países por anos. Então vamos a mais um caso no nosso canal. Mistérios Resolvidos. Lola Luna Chomnales Belmonte nasceu em Buenos Aires, Argentina, no dia 4 de novembro de 1999, trazendo uma luz nova para toda a sua família. Era a filha única do casamento de Adriana Belmonte e Diego Chomnales, mas mesmo assim, nunca se sentiu sozinha. Diego já tinha 2 filhos de um relacionamento anterior, que a acolheram como uma caçula muito querida. Desde que chegou ao mundo, Lola foi recebida com alegria e amor, não só pelos pais, mas também pelos irmãos mais velhos, com quem construiu uma relação de afeto profundo, especialmente com Florência, sua irmã e grande confidente. Para todos que a conheceram, Lola era sinônimo de sorriso fácil. Desde menina, espalhava alegria por onde passava. Era daquelas crianças que adoravam ver as pessoas rindo, mesmo que fosse às custas de suas próprias caretas e piadas improvisadas. Com um coração generoso, desde pequena, demonstrava uma doçura especial. Ajudava colegas de classe, protegia bichinhos de rua e sempre se oferecia para cuidar dos animais de amigos e vizinhos. Na escola, Lola era aplicada, gostava de ler bons livros, mas o que a encantava mesmo era a dança. Sempre que podia, colocava música no volume máximo. Arrastava os móveis da sala e inventava coreografias. Quando chegou à adolescência, seu jeito espontâneo e divertido a tornou uma amiga querida e muito popular. No colégio em Belgrano, onde estudava, e nas ruas de Cabalito, bairro onde cresceu, Lola conquistava todos com sua simpatia e leveza. Não havia quem não se encantasse com seu jeito de falar, sempre doce, nem com seus gestos de cuidado com quem estivesse ao seu redor. Lola também sonhava grande. Era decidida, daquelas adolescentes que faziam acontecer o que queriam. Imaginava para si uma vida cheia de movimento e descobertas. Queria ser acrobata, para voar pelo palco, e psicanalista, para ajudar outras pessoas a entenderem a si mesmas. E como se tudo isso não bastasse, cultivava um amor profundo pelos animais. Por volta dos 12 anos, decidiu parar de comer carne, dizendo que não conseguia mais imaginar que um bicho precisasse morrer para alimentar alguém. Quem convivia com Lola não duvidava. Ela teria um futuro brilhante. Gostava de viajar, de conhecer novas culturas, de imaginar lugares que ainda não conhecia. Seu maior desejo era rodar o mundo. E os pais, orgulhosos, prometeram realizar um pedaço desse sonho. Quando ela completou 15 anos, deram de presente uma viagem para Nova York, marcada para janeiro de 2015. Mas antes dessa grande aventura, surgiu outro convite que a deixou animada. Sua madrinha, Cláudia Fernandes, propôs que Lola passasse alguns dias com ela, o marido Hernan e os 2 filhos do casal. Entre eles, um adolescente de 14 anos, em Barra de Valizas,
um balneário calmo, bonito, cercado por natureza, no departamento de Rocha, Uruguai. Para Adriana e Diego, foi um gesto carinhoso, uma oportunidade de Lola relaxar antes da tão esperada viagem para Nova York. Confiavam plenamente em Cláudia, afinal, eram mais de 25 anos de amizade e cumplicidade, laços fortes que nunca haviam sido quebrados. Assim, com o coração leve, os pais de Lola a deixaram partir. E mesmo sendo a primeira vez que partia sem os pais, não hesitou em subir naquele ônibus, certa de que viveria dias inesquecíveis em Barra de Valizas, o balneário que parecia saído de um cartão postal. Jamais imaginou que aquela viagem se tornaria o enredo de seu pior pesadelo. Por 2 dias inteiros, um silêncio pesado pairou sobre o vilarejo. Cada duna parecia esconder uma pista. Cada rumor soava como um presságio ruim. E então, em 30 de dezembro, a verdade veio à tona de forma brutal. O corpo de Lola foi encontrado semi-enterrado numa área de dunas isolada, entre Barra de Valizas e Águas Dulces, a cerca de 4 quilômetros da casa onde se hospedava com a madrinha. O cenário parecia querer guardar segredos, mas não conseguiu. As primeiras informações foram confusas, quase desencontradas. Disse-se que funcionários da prefeitura, em ronda de rotina, haviam tropeçado no local exato onde o corpo repousava, coberto por areia. Logo depois, surgiram outras versões. Alguns moradores afirmaram que um menino de 14 anos, filho de um artesão local, fora quem notou algo estranho entre as dunas. Teria chamado o pai, que, chocado, correu até a delegacia para avisar a polícia. Outra hipótese falava de um pescador, homem de 30 e poucos anos, que, por acaso, teria visto o que ninguém mais vira. Fosse como fosse, a cena não deixou dúvidas. Quando os investigadores chegaram, isolaram a área e providenciaram a remoção do corpo para a morgue, onde a dura confirmação se daria pelas mãos dos legistas. Os exames forenses foram claros. Lola perdeu a vida entre 1 da tarde e 4 da tarde do dia 28 de dezembro, poucas horas depois de sair para caminhar na praia. Sofreu cortes profundos no pescoço, feitos com um objeto cortante de cozinha. E o que mais chocou, morreu sufocada na própria areia. Apesar da brutalidade, ficou comprovado que a jovem não sofreu abuso íntimo. Mas nem todos os vestígios estavam ali. Sua mochila rosa, a mesma que preparou com tanto cuidado, não foi encontrada junto ao corpo. Somente 2 semanas depois, em 14 de janeiro de 2015, um médano próximo revelou o paradeiro da bolsa. Dentro dela, uma peça crucial, uma toalha manchada de sangue. Um detalhe que se tornaria peça-chave em uma investigação que, do dia do crime em diante, se estenderia por mais de 7 anos. No dia 31 de dezembro de 2014, o corpo de Lola Chomnales chegou de volta a Buenos Aires. Vindo de Montevidéu em um barco que cruzou o Rio da Prata, carregando não apenas um caixão, mas uma dor sem tamanho. A família se reuniu para se despedir em uma cerimônia íntima, na igreja Nossa Senhora do Pilar, em Recoleta, bairro que parecia ainda mais silencioso naquele dia. A missa começou às 13 horas, apenas com os mais próximos. Sentados nos primeiros bancos, Diego e Adriana, os pais de Lola, seguravam as mãos um do outro como quem busca apoio em meio a um vazio impossível de preencher. Perto deles, a avó de Lola, a renomada chefe, Beatriz Chomnales, mantinha o semblante sereno, mas seus olhos denunciavam uma tristeza antiga, dessas que nunca encontram consolo. Também estavam ali os 2 irmãos mais velhos de Lola, companheiros de tantas risadas, agora tão calados, e alguns poucos parentes e amigos que, mesmo em silêncio, pareciam querer dizer a ela que não seria esquecida. Depois da missa, o cortejo seguiu até o cemitério da Recoleta, onde o corpo de Lola foi enterrado em uma abóbada da família. Entre flores e lágrimas, todos tentavam entender como uma menina de apenas 15 anos, cheia de planos,
pôde ter a vida interrompida daquela forma. No último dia do ano, enquanto o resto da cidade se preparava para celebrar a virada, uma família inteira chorava, enterrando não só Lola, mas também todos os sonhos que ela não pôde viver. Quando a notícia sobre a tragédia se espalhou, Barra de Balizas se transformou. O paraíso virou território de medo e especulação. Turistas, moradores, veranistas, todos estavam atônitos. Ninguém conseguia acreditar que aquela praia pacata, agora, era cenário de um crime brutal. Na Argentina e no Uruguai, o caso estampou jornais, tomou as emissoras de TV, mobilizou autoridades. Em questão de horas, envolveu as chancelarias dos dois países. Uma adolescente argentina morta em solo uruguaio, uma fronteira invisível que complicava ainda mais a busca por respostas. De início, a investigação ficou sob a responsabilidade da Unidade de Análise de Fatos Complexos da Chefatura de Polícia de Montevidéu. Rapidamente, uma equipe especializada chegou à rocha para reforçar as buscas por provas e suspeitos. A cada dia novas hipóteses surgiam e desapareciam como pegadas na areia. Falaram em assalto. Talvez Lola tenha sido abordada, reagido, e o ataque tenha sido uma forma de silenciá-la. Falaram em tentativa de abuso, interrompida pela resistência da garota. Muitos ligaram o crime a rumores de que Balizas abrigava pequenas redes de venda de drogas, algo que a polícia local insistiu em negar, repetindo à imprensa que tudo não passava de um caso isolado. Um ato monstruoso, mas solitário. Com tantas versões, o foco inicial recaiu sobre quem estava mais perto. Cláudia, a madrinha de Lola, Hernan, o esposo, e o filho adolescente, de apenas 14 anos. Foram interrogados longamente. Hernan e o filho chegaram a ser detidos por dias, quando inconsistências começaram a aparecer em seus depoimentos. Horários que não batiam, detalhes que mudavam. As horas daquela noite em que disseram ter deixado Lola sozinha viraram um quebra-cabeça de versões. O pai de Lola não poupou palavras. Revelou à imprensa que sempre teve um pé atrás com o marido de Cláudia. Mas quando o DNA colhido na mochila foi comparado com o de Hernan e o do garoto, ambos foram descartados. Além disso, os laudos forenses cravaram a hora da morte, incompatível com a presença deles no local do crime. Livres das suspeitas, Cláudia desapareceu da vida dos pais de Lola sem deixar rastros de explicações. O vínculo de 25 anos se rompeu como se nunca tivesse existido. Sem culpados próximos, a polícia voltou os olhos para moradores e figuras à margem da comunidade. Entre eles, o homem que afirmava ter encontrado o corpo. Em depoimento, disse que chegou ao cadáver seguindo pegadas na areia. Mas havia um detalhe: horas antes, choveu forte. Para os investigadores, as pegadas não teriam resistido. Aquela área já havia sido vasculhada pela polícia, sem que nenhum sinal fosse detectado. Apesar das contradições, a falta de provas concretas obrigou à soltura. Seguindo com a linha de suspeitos, já para fevereiro de 2015, após receber uma ligação anônima, a investigação levou à detenção de Ângel Eduardo Moreira, de 27 anos, vulgo El Catila. Ele forneceu detalhes que só uma pessoa que esteve no momento do fato poderia conhecer. E os detetives suspeitavam que poderia tratar-se da pessoa que havia tirado a vida de Lola, ou pelo menos ajudá-los a esclarecer detalhes do ocorrido. Porém, Ângel foi posto em liberdade, já que deu negativo o resultado da comparação de seu DNA com a amostra encontrada nos pertences da jovem. Durante os meses seguintes, declararam quase 100 pessoas e cerca de 40 foram interrogadas pelo Juizado Criminal de Rocha. Mas todas terminaram sendo postas em liberdade ao não vincular seu DNA com o encontrado nos pertences da jovem. Em meados desse mesmo ano, ainda não havia nenhum detido em torno ao caso, pelo que os familiares da jovem, apoiados por movimentos feministas da Argentina, tomaram as ruas em 80 cidades de todo o país para exigir justiça. Desde então, e sob o lema "Nem uma a menos, vivas nos queremos",
mantiveram-se os protestos para pedir justiça por Lola. Devido à forte repercussão social e extensa cobertura midiática que o caso teve na Argentina e no Uruguai, houve várias mudanças de juízes e promotores no mesmo. Em março de 2016, os pais de Lola pediram à Justiça Uruguaia que se realizasse uma auditoria sobre a investigação, devido a que desde 2014 os processados no Uruguai tinham uma amostra de DNA coletada para incluí-la em uma base de dados. Eles solicitaram que se comparasse o sangue da mochila com o DNA das pessoas que haviam ingressado na prisão de Rocha e no presídio de Concar desde esse momento. Para o ano de 2018, o caso seguia sem esclarecimento. Os familiares da jovem viajaram em 3 oportunidades nesse ano para fazer um acompanhamento da investigação e assistir a audiências nas quais solicitaram novas atuações e indagar em novos suspeitos. Mas tudo resultava em vão. Não foi senão até 2019 que o caso voltou a reabrir-se com a mudança de promotor para Jorge Vaz, quem para maio desse ano solicitou novamente a detenção de Ângel para ser interrogado. Durante a diligência, em sua nova declaração, o sujeito confirmou o relato que havia dado em sua primeira inquirição 4 anos atrás e trouxe mais detalhes do que havia acontecido. O homem reconheceu que havia cruzado com Lola na praia em 28 de dezembro de 2014 e que lhe havia oferecido uma estampa. Mas, de acordo com sua reconstrução, Lola começou a se sentir mal e ele a acompanhou até o bosque, onde se sentou junto a ela debaixo de uma árvore e lhe tomou o pulso. Perguntou-lhe o que ela tinha e ela lhe disse que se sentia mareada. Aí, supostamente, ela se sentou e caiu de joelhos. Depois ele lhe voltou a tomar o pulso e, ao não senti-lo, assustou-se e foi até o ponto onde pegou um ônibus para Montevidéu. Durante o interrogatório, através de uma análise de movimentos corporais, a perita semióloga Isabel Ledesma conseguiu determinar que, quando o suspeito falava de coisas que não lhe geravam preocupação, tinha uma linguagem não verbal confortável. E quando lhe perguntavam coisas relativas ao caso, gesticulava muito, parecendo nervoso. A interpretação dos gestos foi chave para que o promotor o considerasse responsável pelo fato e solicitasse seu processamento como coautor. Durante a audiência realizada no tribunal, presidido pela juíza Rosana Ortega, o Ministério Público destacou o trabalho da semióloga, quem foi determinante ao expressar que em todas as perguntas concernentes ao crime de Lola, o investigado não foi veraz em sua forma de responder. Para a promotoria, as provas apresentadas revelavam que o acusado tinha uma personalidade com tendência à mitomania, a irritar-se facilmente e a perder o controle de seus impulsos, além de um padrão de desprezo e violação dos direitos dos demais. Segundo a acusação, o relato do sujeito o localizava na cena do crime, onde esteve presente antes, durante e depois do homicídio, e cujo móvel havia sido provavelmente sexual. Após apresentar as provas que incluíram perícias psicológicas, psiquiátricas e semióticas, a juíza acatou o pedido de prisão solicitado pelo promotor e considerou que havia provas suficientes para que Ângel fosse levado a julgamento. Em sua resolução, a magistrada advertiu que a explicação incrível que tentou dar sobre o simples desmaio de Lola não se relacionava nem com a lógica, nem com o informativo probatório reunido. Advertiu que a investigação não estava clara quanto à razão pela qual Lola se dirigiu ao lugar onde ocorreu a tragédia, mas ao mencionar um informe de um especialista em medicina legal, descrevia 2 formas em que pôde se desenvolver o homicídio. Segundo a sequência da agressão baseada no informe forense, Lola pôde ter sido pega de surpresa por trás, e ao tentar escapar para os arbustos, o atacante a alcançou e lhe aplicou vários cortes no pescoço. Ao tentar defender-se, a vítima recebeu um golpe com o punho na região frontotemporal esquerda da cabeça e, posteriormente, embora tenha tentado se segurar em uns galhos, caiu de joelhos e foi pressionada contra a areia, onde perdeu a vida após sufocar-se. A juíza descreveu como segunda alternativa, embora muito similar à anterior,
que, enquanto Lola caminhava de volta a Balizas, encontrou-se com seu agressor e, após ser golpeada, tentou correr até as dunas, onde foi alcançada, ferida e posteriormente semi-enterrada na areia. Indicou que, segundo as investigações, na morte da jovem haviam participado 2 ou mais pessoas e que o móvel se trataria de uma tentativa de abuso sexual. Assegurou que, embora não houvesse provas de que o acusado tirara a vida de Lola com suas próprias mãos, com base nos indícios, ficou demonstrado que sim, havia estado com a jovem até o momento em que morreu e, inclusive depois, lhe tomou o pulso para corroborar que estava sem vida, pelo que ficava estabelecido que o processado havia sido copartícipe do delito. A defesa de Ângelo Eduardo Moreira, representada pela advogada Jéssica Viquez, não demorou a contestar a decisão que mantinha seu cliente atrás das grades. Alegaram que havia lacunas demais na investigação, contradições que não podiam ser ignoradas. Mas, em dezembro de 2019, o Tribunal de Apelações do 4º turno foi unânime. O processamento de Ângelo, já com 33 anos, estava mantido. Ele deveria seguir preso na cadeia de Rocha, aguardando o julgamento por um crime que chocou fronteiras. Porém, mesmo com um homem na cela, o caso Lola Chomnales estava longe de ser encerrado. As perguntas que rondavam Balizas continuavam sem resposta. Principalmente uma. Quem, afinal, empunhou a lâmina que calou a voz de Lola? Foi nesse vazio que outro nome emergiu das sombras. Daniel, conhecido por muitos como El Terezo. Um homem nascido em Maldonado, que tirou a própria vida em janeiro de 2015, pouco depois do assassinato. A pista surgiu de uma denúncia anônima, mas logo se confirmou por 2 depoimentos, a irmã de Daniel e a chefe de uma jovem ligada a ele. Segundo a irmã, Daniel era um homem violento, principalmente com mulheres. Antes de morrer, confessou que carregava nas costas a culpa pelo que aconteceu com Lola. Um segredo que levaria para o túmulo. A chefe da jovem confirmou ter escutado, no dia do velório de Lola, um sussurro estranho. Daniel vai morrer levando o que fez com ela. Mesmo assim, os advogados da família Chomnales não fizeram dessa pista uma prioridade. Para eles, a atenção deveria continuar voltada para El Cachila, já que era o elo vivo da tragédia. Enquanto isso, o fio mais sólido continuava sendo o mesmo: os vestígios de DNA encontrados na mochila cor-de-rosa de Lola e em seu documento de identidade. O material genético já havia sido comparado ao Banco de Dados Nacional de Impressões Digitais Genéticas. Nenhuma correspondência. Parecia um beco sem saída, até que uma especialista mudou tudo. A geneticista Natalia Sandberg se deparou no YouTube com uma entrevista dos pais de Lola em 2020. Ela, que também é mãe, imaginou o peso que deveria ser carregar tamanha dor e decidiu que precisava fazer algo diferente. Algo que pudesse, de alguma forma, oferecer uma resposta, uma certeza. Aquela família que ainda não tinha conseguido encerrar o capítulo do assassinato da filha. Meu sonho era olhar nos olhos dos pais e dizer que demos tudo de nós. Quando vinham as frustrações, eu tentava me concentrar no olhar da mãe, com aqueles olhos marejados, famintos por justiça. E então eu dizia: tenho que continuar, custe o que custar. Esse foi meu motor, porque tive vontade de desistir umas 800 vezes, contou a geneticista em entrevista para uma reportagem do suplemento do jornal uruguaio El País. Enquanto o crime de Lola ia desaparecendo do radar da imprensa, no Registro Nacional de Impressões Genéticas, o assassinato da adolescente permanecia vivo, e muito mais ainda na cabeça de Natalia Sandberg, para quem o caso se tornou uma obsessão, o motivo de muitas noites em claro. O trabalho era conjunto. Além dela, estavam o comissário Miguel Rios, em Rocha, e o juiz Juan Jiménez. Rios foi um dos policiais que vasculhou as dunas de Balizas atrás de pistas, sentindo o peso da pressão midiática que o caso havia gerado. A base genética criminal do Uruguai cresce a cada dia. Em abril, quando a reportagem foi publicada, contava com 98 mil amostras.
De cada uma é extraído um perfil genético que é cruzado diariamente com os vestígios de DNA de casos não resolvidos. Quando o software identifica uma coincidência, emite um alerta. Assim, milhares de casos já foram solucionados. Mas no crime de Lola, nenhuma pista aparecia. Foi então que Sandberg decidiu dar outra funcionalidade ao software, como explicou, e começou a investigar se aparecia alguém que tivesse um parentesco próximo com o DNA encontrado nos pertences de Lola. A estratégia era encontrar um irmão que compartilhasse o mesmo pai do assassino de Lola, ou um tio, um pai, um avô. Houve duas coincidências, uma nos departamentos de Treinta e Três e outra em Durazno. Os policiais precisaram agir com extrema cautela, tinham que ser discretos, sem revelar que investigavam o caso Lola. Falavam apenas de um caso importante. Nessa operação, reuniram 10 amostras, mas nenhuma bateu. O ânimo dos investigadores despencou. Parecia que não restava mais nada a fazer. Foram 2 anos de um trabalho minucioso, de formiguinha, que não rendeu resultados. Mas Sandberg, a geneticista que não conseguia esquecer os olhos úmidos da mãe de Lola, recusou-se a desistir. Decidiu que precisava seguir em frente, que ainda havia abas não exploradas naquele avançado software, contou ao El País. Foi quando teve um estalo. Assim como haviam buscado familiares pelo lado paterno, por que não tentar rastrear vínculos pela linha materna? E então surgiu um irmão materno de quem havia deixado seu DNA nos pertences da adolescente assassinada. O homem estava preso, mas com isso, os investigadores chegaram ao nome da mãe. A pista mudou o rumo do inquérito. Localizaram a mãe do detento, mas a busca virou um labirinto. A mulher revelou ter 11 filhos de 3 pais diferentes. 8 deles eram homens. A justiça autorizou a coleta de material genético da mãe. Um a um foram eliminando nomes, até que o círculo se fechou em torno de um meio-irmão. Um homem com passagens por agressão e abuso sexual. Crimes cometidos antes de o banco de DNA existir. Foi assim que, em maio de 2022, quase 8 anos depois, o nome do suposto autor material do crime apareceu. Leonardo David Sena, de 39 anos, apelidado de El Panadero. Apesar de ter escapado por tanto tempo, o acaso tratou de entregá-lo. Na mesma semana em que seu nome entrou no radar, Leonardo registrou um boletim de ocorrência em Chuy, fronteira com o Brasil, relatando ter sido vítima de um roubo. A polícia não perdeu tempo. Em 19 de maio, invadiu sua casa e ali mesmo o deteve. Mesmo detido, Leonardo se recusou a fornecer uma amostra de DNA. Mas a polícia não precisava do consentimento dele. Recolheu uma escova de dentes em seu quarto. O resultado foi incontestável. O perfil genético combinava com o sangue que ficou na mochila e no documento de Lola. O trabalho liderado por Natalia Sandberg trouxe um pouco de paz aos pais de Lola. Sobre esta investigação, Natalia disse: "Eles sabem que a dor pela morte de um filho vai acompanhá-los por toda a vida, mas ao menos agora tenho uma certeza sobre os últimos dias da adolescente. Agora, desde que se conhece o assassino, podem finalmente fazer um luto real." Vizinhos e conhecidos começaram a falar. Era comum ver Leonardo perambulando entre Castilhos e Rocha. Uma semana antes de sua prisão, havia se mudado com a nova companheira e os 4 filhos dela para Chuy, onde trabalhava numa padaria. Daí o apelido que corria de boca em boca. Atrás do balcão, o homem parecia inofensivo, mas sua história dizia o contrário. Aos 8 anos, Leonardo foi entregue pela mãe biológica a uma família de La Paloma. Assim como ele, outros 10 irmãos tiveram o mesmo destino, espalhados por casas alheias, cada qual crescendo como pudesse. A família adotiva era simples, religiosa, bem vista na vizinhança. O pai vendia conservas. Uma das irmãs tornou-se professora. Na infância, Leonardo ainda era um menino calmo. Dividia os dias entre a escola, a igreja pentecostal e o clube de futebol. Mas na adolescência, tudo mudou. Vieram os problemas
os sumiços, os primeiros delitos. Em 2009, foi preso por abusar uma adolescente. Cumpriu pena até 2012. Solto, tentou seguir em frente. Pedreiro, pescador, barman, guia turístico, caixa de bar, empregos que não duravam. No início, era discreto, calado. Depois surgiam faltas, desculpas, abandonos. Logo era demitido, desaparecia. Agora, mais de 8 anos depois, Leonardo David Sena, o homem que parecia apenas mais um rosto anônimo nas ruas de Rocha, tinha seu DNA ligado a um crime que atravessou países. Enquanto ele se escondia atrás de um balcão de padaria, a sombra de Lola Chomnales continuava pedindo justiça. No verão de 2014, quando a tragédia aconteceu, Leonardo ainda vivia em Castilhos, mas era comum vê-lo vagando pelos balneários vizinhos, onde oferecia serviços temporários para sobreviver. Na época do crime, trabalhava num supermercado em Barra de Valizas. Já havia cerca de 3 meses. Porém, começou a reclamar de dores nas costas e seu patrão decidiu que ele não tinha mais condições para o cargo. Leonardo foi dispensado e nunca mais apareceu. Semanas antes de ser finalmente preso, conheceu uma mulher, mãe de 5 filhos, que morava em outra cidade. Trocaram mensagens por 1 mês até ela se mudar para a cabana de madeira de Leonardo, no bairro Pista de Las Carreras, levando 4 dos filhos, de 13, 11, 9 e 5 anos. Ali, o suspeito pediu emprego a um vizinho, que conseguiu para ele uma vaga como ajudante de padeiro num estabelecimento próximo. Mas Leonardo não ficou mais que 2 semanas antes de ser detido. Quando o exame de DNA confirmou que o sangue encontrado na mochila de Lola era dele, Leonardo foi transferido ao Fórum de Rocha, onde prestou depoimento diante da promotora Jéssica Pereira e do juiz de primeira instância, Juan Manuel Jiménez. O que chamou a atenção dos agentes foi a calma quase fria com que se apresentou. No interrogatório, construiu uma versão. Disse que no dia do crime se cortou com uma garrafa de vidro enquanto trabalhava no supermercado em Valizas. Depois, foi à praia tomar uns mates. E lá teria encontrado a mochila de Lola abandonada na areia. Abriu-a, pegou o dinheiro que encontrou dentro e, segundo ele, foi assim que seu sangue ficou misturado aos pertences da jovem assassinada. Mas a história não sobreviveu por muito tempo. 2 funcionários do mercado afirmaram que Leonardo trabalhou lá apenas 1 semana e não havia ocorrido nenhum acidente. Para encerrar de vez a tentativa de álibi, veio à tona um detalhe crucial. No dia do crime, Leonardo já não estava mais empregado ali. O comprovante de pagamento da rescisão foi a peça final que desmontou sua defesa improvisada. Diante disso, além de negar o homicídio, Leonardo só pediu que fosse transferido para uma prisão próxima à Rocha, para que sua companheira e os 4 enteados pudessem visitá-lo. Com os 2 principais envolvidos agora atrás das grades, a polícia levou ambos de volta à praia, onde tudo aconteceu para tentar uma reconstituição detalhada dos fatos. No entanto, em junho daquele mesmo ano, depois da prisão de Leonardo, o juiz concedeu a Ângel, o outro suspeito conhecido como Caxila, liberdade provisória mediante caução juratória, por entender que não havia provas sólidas para mantê-lo preso por homicídio. Assim que saiu da prisão, Ângel falou à imprensa. Relatou que passou dias terríveis atrás das grades, dormindo até dentro de sacos de lixo. Afirmou que nunca houve provas reais contra ele e que, quando prestou o primeiro depoimento, estava sob efeito de drogas e disse coisas que não deveria. Em fevereiro de 2023, o Tribunal de Apelações do Uruguai revogou a absolvição de Ângel El Caxila Moreira, condenando-o a 8 anos de prisão pelo crime de encobrimento do assassinato. Quanto a Leonardo, o desfecho mais recente ocorreu em abril de 2024, no Tribunal de Rocha. O juiz Juan Jiménez Vera, em uma sentença detalhada de 38 páginas, reconstruiu ponto a ponto o que aconteceu naquele 28 de dezembro de 2014. Segundo a acusação, Leonardo David Sena Cabrera, no intervalo de descanso de seu trabalho, interceptou Lola no caminho. A levou até a área isolada das dunas,
onde a atacou, roubou seus pertences e, finalmente, tirou-lhe a vida. 2 dias depois, o corpo semi-enterrado foi encontrado. O laudo forense confirmou a causa brutal, asfixia mecânica por sufocação. No corpo da adolescente, os peritos identificaram um hematoma ainda em vida e diversos cortes de faca de profundidades variadas. Um deles, superficial no pescoço, prolongou sua agonia. A areia em suas vias respiratórias provou que Lola lutou até o fim, sendo contida à força enquanto gritava. Dentro da mochila, a polícia encontrou uma toalha, o documento argentino de Lola e um pequeno porta-moedas com dinheiro, tudo manchado por 2 sangues, o da vítima e o de seu agressor. O mistério por trás desse DNA se manteve por anos, até o trabalho incansável da geneticista Natalia Sandberg, que cruzou amostras, rastreou familiares e expôs a identidade do assassino, Leonardo Senna. Quando confrontado, Senna tentou uma história improvável. Disse ter encontrado a mochila abandonada, pegou o dinheiro e, por estar com um dedo ferido de um suposto acidente com uma garrafa, acabou deixando seu sangue ali. Mas testemunhas desmontaram sua versão. O acidente aconteceu no dia seguinte ao crime e sequer houve sangramento. Para piorar, peritos garantiram. O DNA misturado indicava ferimentos simultâneos, o que tornava impossível sua versão. O local onde a mochila foi enterrada também derrubou sua narrativa. Isolado, fora de qualquer rota, longe do acaso. A versão de Senna não resistiu às provas, aos depoimentos e à lógica. Depois de quase uma década de perguntas sem resposta, a justiça uruguaia finalmente fechou o cerco. Leonardo David Senna Cabrera foi condenado como autor do homicídio muito especialmente agravado, recebendo 27 anos e 6 meses de prisão. Assim terminou, pelo menos nos tribunais, o caso que roubou a vida de uma menina, o sossego de uma família e a tranquilidade de um país. Mas para quem sobreviveu a Lola, o vazio permanece, junto da certeza de que, ao menos, o assassino foi encontrado. Você acha que a justiça foi feita? Sem o trabalho incansável da geneticista Natalia Sandberg, será que este caso teria sido resolvido? Compartilhe seus pensamentos e tenha uma ótima semana. Até o próximo Mistério Resolvido.